Olá, meu nome é Vinícius Mascarenhas, eu sou professor de biologia e na aula de hoje eu vou falar brevemente sobre as teorias evolucionistas. Antes de surgirem as teorias evolucionistas, prevalecia a ideia do fixismo. Mas o que seria isso? Eles acreditavam que todas as espécies elas vieram ao mundo da maneira como nós conhecemos hoje. Porém, isso mudou ao longo do tempo quando os cientistas eles começaram a estar questionando o fixismo e criaram outras teorias. Com o conhecimento dos fósseis e o desenvolvimento da anatomia e da embriologia, surgiram as teorias evolucionistas. Essas teorias elas defendem que os organismos eles sofriam modificações ao longo do tempo. Então, sendo assim, todas as teorias evolutivas existentes, elas falam em mudança, mas elas se diferenciam apenas pela forma como essas mudanças elas ocorrem. Entre as teorias evolutivas existentes, as principais são o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Entretanto, nessa aula eu vou comentar apenas sobre o determinismo de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, ele foi um dos naturalistas a observar os organismos e perceber que eles sofriam modificações ao longo do tempo. Ele sugeriu que as variações dos organismos elas ocorriam gradualmente. Então, com o passar de muitas gerações, os descendentes eles acabariam herdando as estruturas adquiridas pelos seus genitores. Para Lamarck, as transformações ocorridas ao longo do tempo, elas poderiam ser explicadas por duas leis. A primeira é a lei do uso e desuso, e a segunda é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Na lei do uso e desuso, a necessidade de adaptação imposta ao organismo pelo ambiente o levaria a realizar, por meio de esforços repetidos, o uso e o desuso de determinadas partes do corpo. E a resposta desse uso e desuso, isso acabaria resultando no aparecimento de novas características que favoreceriam a sua adaptação ao ambiente. Então, conforme o exemplo da imagem acima, com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato ele acabou desenvolvendo uma membrana entre os dedos, o que favoreceria a sua natação. Já na lei da herança dos caracteres adquiridos, segundo Lamarck, as características adquiridas pelo uso e pelo desuso, elas eram transmitidas aos seus descendentes, o que acabaria resultando em uma prole portadora de mudança. Agora, no exemplo de baixo, os espinhos adquiridos pelos cactos durante a sua evolução, eles seriam transmitidos às gerações futuras. Dessa forma, para Lamarck, né, é possível concluir que a evolução ela corresponde a um aperfeiçoamento, uma vez que o indivíduo ele acaba evoluindo como resultado de um acúmulo de caracteres adquiridos ao longo do tempo. Lamarck ele se utilizou de alguns exemplos para estar fortalecendo as suas defesas, como o famoso caso do crescimento do pescoço das girafas. Ele defendia que as girafas, inicialmente de pescoço curto, elas viviam em lugares onde o solo era seco e sem capim, então elas eram obrigadas a comer as folhas no alto das árvores. Então elas acabavam esticando o pescoço repetidamente. Então, mantendo esses esforços, né, ao longo de gerações por todos os indivíduos da espécie, os resultados eles foram pernas anteriores mais alongadas e que as posteriores, né, além de ter um pescoço mais alongado. E essas características desenvolvidas pela lei natural do uso e desuso, elas teriam sido transmitidas aos seus descendentes ao longo das gerações. Hoje nós sabemos que características que são desenvolvidas ou atrofiadas, elas somente são transmitidas aos seus descendentes se elas estiverem contidas, né, nos genes desses organismos e, consequentemente, em seus gametas. Agora eu trago uma questão 18 do Enem de 2014 para nós evidenciarmos como esse conteúdo ele tem sido abordado nas questões. Embora seja um conceito fundamental da biologia, o termo evolução ela pode adquirir significados diferentes no senso comum.
A ideia de que a espécie humana ela é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, eles passam por: letra A, modificação de características; letra B, incremento no tamanho corporal; C, complexificação de seus sistemas; D, melhoria de processos e estruturas; E, especialização para uma determinada finalidade. Então, a resposta correta ela é a letra A. E por quê? Porque a evolução ela é um processo que as diferentes características das diferentes populações de organismos ela acabam sofrendo modificações através do tempo. Então, a espécie humana ela não é o ápice do processo evolutivo, pois todas as espécies viventes elas estão em constante processo de evolução. Tudo bem? Entenderam? Então é isso, pessoal. Aqui estão as referências. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Na próxima aula eu continuarei abordando as teorias evolucionistas, enfocando dessa vez o darwinismo e o neodarwinismo. Muito obrigado e até a próxima aula.